Nesta apresentação, nós estaremos concluindo o capítulo 13, que aborda as funcionalidades do decantador secundário, uma unidade que segue-se ao filtro biológico. Então, aquela película biológica que se desprende do filtro vai decantar no decantador secundário e é, o clarificado, ou seja, o efluente do decantador secundário, de vez em quando ele é recirculado para ser introduzido novamente no filtro biológico. Então, neste momento em que ocorre uma recirculação, a carga hidráulica que é aplicada é aumentada em 50%, 100%, 150%, porque esta vazão que é recirculada se soma com aquela que vem da unidade anterior, aqui não representada, que está saindo, por exemplo, de um UASB, entrando no filtro. E durante a recirculação, a vazão que vem do UASB entra no filtro, se soma com a vazão de recirculação. E o objetivo da recirculação é promover um desprendimento de uma camada biológica excessiva que comece a causar obstruções nos vazios do filtro biológico. Aqui, um corte esquemático de um decantador secundário, aonde nós vemos uma ponte, aqui o eixo, e, aqui na periferia do decantador circular, um pequeno motor que induz o movimento de uma roda, e esta roda vai fazendo com que esta ponte descreva um movimento circular com duplas funções, pelo menos duplas funções. Nós vamos com uma placa que aflora acima da superfície da água, fazendo a raspagem de material flutuante, as chamadas escumas, e por hastes que penduram uma placa de varredura do fundo. Esta placa de varredura do fundo tem uma forma parabólica e vai induzindo ao lodo sedimentado lentamente a buscar esta depressão de acúmulo, de onde ele será purgado, como nós veremos em detalhes posteriores. O raspador de fundo que acabamos de referir, aqui nós podemos vê-lo, certo? E ele vai induzir o lodo para esta depressão central. No vídeo, que pode ser acionado nas páginas iniciais do capítulo 13, vocês poderão observar esta imagem em movimento, na forma de um vídeo, visualizando simultaneamente o corte e a planta. Então, o vídeo dá uma ideia mais clara das funcionalidades. E aqui nós vemos, além da ponte móvel, nós vemos as calhas periféricas. Vejam que esta calha está deste lado e também do outro. Através destas calhas, a água despenca através de vertedores que fazem todo o perímetro do decantador. Caindo nas calhas, a água vai procurar a rota de saída do clarificado, como veremos. Aqui a campana defletora, não me recordo se em algum slide mais adiante ela é mostrada em detalhe, creio que sim, mas apenas já destaco aqui que esta campana defletora, ela pega o afluente que vem, por exemplo, do filtro biológico, vem do filtro biológico, e jorra aqui nesta parte central. Mas este jorro é confinado.
é confinado. Tem um cilindro vazado em cima e embaixo. Aqui são as paredes de um cilindro. Então a água, ou o esgoto a ser tratado, ele busca uma rota de fuga no sentido descendente. Isto já dá uma velocidade inicial para que a partícula busque o local que desejamos, a sedimentação no fundo, aonde elas serão lentamente direcionadas para a cavidade de acúmulo do lodo raspado no fundo. Bem, a ponte, falamos que ela tem o raspador de escumas, ou raspador de sobrenadantes. Aqui nós vemos a ponte, e esta ponte serve para que operadores se desloquem ao longo da mesma, para fazer a regulagem do afloramento deste raspador acima da linha d'água, deve ter pelo menos 10 centímetros. E aqui, este raspador, ele vem neste sentido, ele vem fazendo um movimento lento neste sentido. Qual é a velocidade deste movimento? A velocidade, como o eixo é no centro, quanto mais nós vamos em direção à borda do decantador, o movimento de deslocamento é mais lento. Por quê? Vejam aqui, nós vemos o indutor do movimento. É um motor que aciona uma roda, de modo a promover uma velocidade de deslocamento sobre o muro da ordem de 4 centímetros por segundo. Certo? E quanto mais nós vamos em direção ao pivô central, ao eixo da ponte, este movimento de deslocamento mais lento será. Aqui, quando este separador de escumas se aproximar desta caixa de coleta de escuma, estas impurezas vão precipitar. E aqui é uma caixa, onde no fundo tem uma canalização que ultrapassa as paredes do decantador para trazer para fora este material flutuante que foi removido do decantador secundário. Bem, aqui não uma imagem, uma fotografia, mas um detalhe técnico, um desenho técnico representando a ponte sobre a qual operadores se deslocam para fazer regulagens, para que fique bem nivelado este raspador de superfície, esta placa que aflora uns 10 centímetros ou mais acima da linha d'água. E nós vemos aqui, na parte central do decantador, a tubulação de ferro fundido por onde entra o afluente ao decantador secundário, proveniente do filtro biológico. Bem, a entrada se dá neste cilindro vazado em cima e embaixo, com o coroamento acima da linha d'água. Então, a água que aqui entra, ela busca um caminho descendente. Se não houvesse o baffle, a água jorrando aqui buscaria uma rota de fuga, um caminho preferencial, teríamos um chamado curto-circuito hidráulico, aqui uma massa líquida estagnada e um fluxo predominantemente horizontal em direção aos vertedores triangulares periféricos. Bem, então, o fluxo buscando um caminho descendente, isto já favorece a sedimentação do material particulado a ser removido por gravidade. Estas hastes verticais, que suportam o raspador de fundo é uma placa de forma parabólica, este raspador de fundo ele faz a varredura do lodo para que vá depositando-se nesta cavidade. E vejam que
desta barra vertical fixada na ponte, nós temos uma outra barra que segura uma espécie de pá. Na medida em que a ponte gira, esta pá vai impedindo que o lodo forme um montículo com uma altura mais acentuada num ponto ou noutro. Esta pá raspadora mantém o lodo a uma cota nivelada e, periodicamente, por tubulação não aqui representada, mas que veremos mais adiante, e que vocês podem ver por vídeo acionável nas páginas iniciais do capítulo 13. Este lodo aqui acumulado é purgado por pulsações em direção a uma caixa de lodo externa ao decantador secundário. Bem, aqui o chamado apoio central pivotado. Aqui há um ponto de apoio para um dos extremos acionando aqui o sinalizador. Aqui há um ponto de apoio que é o eixo de giro em torno do qual a ponte executa um lento movimento circular de varredura, induzido por uma roda acoplada a um rotor, que aqui está, que induz um movimento com uma velocidade periférica em torno de 4 centímetros por segundo. Naturalmente, esta é a velocidade sobre o muro. Como no eixo a velocidade é nula, a velocidade de deslocamento da ponte vai diminuindo em direção ao eixo de giro. Aqui, creio que já comentei, aquela pá que faz com que o lodo aqui acumulado tenha uma altura regular. E aqui o lodo, através de canalização não representada, ele vai ser retirado através de pulsações. Uma válvula com um temporizador abre-se de tempos em tempos para que este lodo, através da tubulação não representada aqui, que veremos depois, vá para o poço de coleta de lodos. Aqui as calhas periféricas, que na aula passada nós dimensionamos os vertedores, vimos quantos vertedores dentados de 360 graus deveríamos ter, se não me engano eram 396. Aqui, claro, deve ter o corrimão, por questão de segurança, atendendo a altura padronizada por norma para oferecer segurança aos operadores. Aqui, um detalhe da caixa coletora de sobrenadantes ou de escumas, uma visão aproximada quando aquele raspador de escumas está despejando uma espécie de nata de material que flutuava para cair na caixa coletora de escumas.